O Grande Conflito, Amém. capítulo 24. Quando começa o julgamento divino? O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer a lume a posição e obra de seu povo. Como os discípulos de Jesus, depois da terrível noite de sua angústia e desapontamento, alegraram-se muito ao verem o Senhor, assim se regozijaram então os que pela fé haviam aguardado o segundo advento. Esperavam que ele aparecesse em glória para dar a recompensa a seus servos. Vendo frustradas suas esperanças, perderam de vista a Jesus e, como Maria, junto ao sepulcro, exclamaram: "Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram." Então, no lugar santíssimo, contemplaram de novo seu compassivo sumo sacerdote, prestes a aparecer como Rei e Libertador. Vamos A rever luz aí alguns proveniente do pontos santuário para iluminou poder, o como eu passado, sempre digo, o ajudar presente a e o fixar a futuro. mensagem, né? Souberam que Deus Dada os ali havia guiado por através sua do capítulo, providência e nesse caso infalível, é o 24, se bem onde que, começa, como quando aconteceu começa o aos juízo primeiros divino. discípulos, Oremos então. não compreendessem a mensagem por eles mesmos Santo e eterno, comunicada, maravilhoso, era grande eu esta, no sou, entanto, Deus do universo. correta a todos os Estamos nesse respeitos. momento agradecidos Proclamando-a, porque alcançamos tinham mais uma cumprido o semana propósito pela de tua Deus, graça e e seu misericórdia. trabalho não havia Estamos sido em vão alcançando no mais Senhor. um sábado, De novo um santo gerados para uma sábado, que viva começou no esperança, pôr do sol, que vai até o regozijavam-se pôr do com sol, gozo que inefável e possamos ter em glorioso. mente Tanto a que, profecia de como diz a Daniel, versão capítulo King 8, verso James, 14, lembra-te do dia até do sábado para 2.300 tardes e mantê-lo. manhãs, e o santuário será Nós temos purificado, que como a mensagem do pedir primeiro anjo: força, "Temei a Deus e discernimento, dá-lhe glória, porque sabedoria, vinda é a hora do seu para juízo", que possamos indicavam manter o o santo, ministério de Cristo porque no lugar santo já é santíssimo, desde a o juízo eternidade. investigativo Nós te e não a agradecemos por vinda de essa Cristo para oportunidade. resgatar o seu Graça e povo e destruir misericórdia que os está sendo ímpios. renovada em O nossa engano vida. fora não na contagem dos períodos Agradecemos proféticos, e nos mas no colocamos em tuas mãos, acontecimento ao pedindo, ocorrer no fim clamando, dos 2.300 esteja dias. conosco neste Por dia. este erro, Queremos os estar crentes contigo. sofreram desapontamento. Muitas vezes Entretanto, falhando, muitas vezes cumprira-se tudo o que desobedecendo, estava mas por predito pela favor, profecia tira de e que nós podiam eles, com autoridade esse bíblica, desejo, esperar. muitas vezes até Ao mesmo inconsciente, tempo em de que ser lamentavam desobediente a a ti. derrocada de suas Tira de nós esperanças, transcorrera o acontecimento que fora predito pela essa mensagem e que parte deveria humana cumprir-se antes que o Senhor pecaminosa, aparecesse para desobediente, recompensar a rebelde. seus servos. Nós queremos, não Cristo só nesse dia, aparecera mas não à todos os terra dias de como nossa vida, esperavam, mas estarmos conforme ligados à fora videira prefigurado verdadeira, andar tipicamente contigo ao como é lugar nosso, santíssimo do principalmente templo de guiado pelo teu Deus Santo no céu. Espírito. É ele Queremos, representado permitimos pelo sermos profeta convencidos Daniel do pecado, como da estando a justiça e vir, do juízo. nesse Nos tempo, ajuda, Pai ao Santo. ancião de dias. Nos ajuda, Eu queremos estava nos olhando nas esforçar minhas visões para da noite, estar, e eis que vinha nas para nuvens do estarmos céu um como preparados o para Filho do muito em Homem, breve ver e teu dirigiu-se Filho não e à os santos terra, anjos nas mas nuvens dos ao céus. ancião de Nos dias, e prepara o fizeram hoje, chegar nos até prepara ele. Daniel diariamente. capítulo 7, Estamos verso aqui 13. reconhecendo que Esta não vinda queremos é também viver o predita orgulho pelo de profeta Laodiceia. Malaquias. De Saber que já repente sabemos de virá ao seu tudo, que templo já o Senhor, temos o a quem vós suficiente, buscais, o anjo do sermos concerto, a embalados quem nessa vós desejais. narrativa de Eis que vem, continuar tudo diz o bem, Senhor que dos está tudo Exércitos. certo, paz, Malaquias paz, quando capítulo não há 3, paz. verso 1. Nos A ajuda, por vinda do favor. Senhor a seu Abre, templo Senhor, foi os nossos súbita, olhos. inesperada Neste para seu sábado povo. possamos ter um encontro Não o contigo buscaram ali. e ouvir Esperavam que viesse de à ti, terra, como que labareda de é fogo, tomando contemplando, vingança dos é que não ouvindo, é conhecem a Deus aprendendo de e ti dos que que não teremos o nosso obedecem ao caráter Evangelho. transformado. 2 Tessalonicenses, Sabemos capítulo que 1, verso estamos em 8. tempo de O juízo, povo, porém, em dia de ainda não estava expiação. preparado para Queremos encontrar com o viver não Senhor. como um dia comum, mas todos os Ser-lhes-ia dias de nossa proporcionada vida. luz, Queremos viver dirigindo-lhes como um a dia mente ao templo especial, de como um Deus dia no de céu. E, ao humilhação, de seguirem estarmos eles diante de pela ti. fé ao Completa a sumo obra que começou, sacerdote porque tu em não seu é homem para ministério que ali, minta. O novos Senhor deveres prometeu e seriam nós te damos revelados. liberdade para que Outra a obra seja mensagem de completa, advertência e sabendo instrução assim deveria dar-se à que igreja.
Os que querem ser Quando ela se fiéis houver serão realizado, os perseguidos, seguidores de Cristo serão estarão prontos para o difamados, seu serão aparecimento. chamados E a muitas vezes de oferta de Judá e de dissidente, de Jerusalém será extremista, de suave ao Senhor, perfeccionista, como nos dias antigos e mas como nos primeiros anos. muitas vezes Malaquias sabemos também capítulo que esse 3, caminho verso parece 4. um caminho Então, a solitário, igreja mas que nosso só Senhor nunca deve receber estaremos. para si, a Obrigado por sua essa vinda certeza, será a certeza da igreja vitória. gloriosa, sem E a mácula, vitória sem final, como eu ruga, sempre digo, é nem questão de coisa pouco semelhante. tempo. Efésios capítulo Por isso 5, verso queremos 27. unidos, Então Espírito Santo ela e Espírito, aparecerá como a permanecermos alva do fortes dia, e juntos no formosa propósito como a de ser lua, fiel até a morte. brilhante como o sol, Obrigada por tudo. Fica formidável conosco como neste um dia, visita exército cada um com aqui presente, bandeiras. cada família Cantares de representada, Salomão, capítulo os 6, verso enfermos, 10. as famílias Diz o enlutadas, profeta: que cada um quem seja suportará o dia da visitado sua pelo teu Santo vinda? Espírito E neste quem dia subsistirá e quando ele permita aparecer? ser transformado Porque por ti, ele que será esta é a tua como o vontade. fogo do ourives Perdoa os e nossos como o pecados, sabão te dos pedimos no lavandeiros. doce E nome, nos méritos do assentar-se-á, teu Filho, afinando nosso e Salvador, purificando a o prata. Messias, E que vive e reina purificará para os todos filhos de sempre, Levi, muito em e breve. os afinará Voltará como nas ouro e nuvens como dos céus prata. para buscar os que já Então estão ao seus. Senhor trarão Em ofertas nome em dele, que justiça. agradecemos e Malaquias pedimos. capítulo 3, Amém. versos 2 e 3. Os que Amém, amém, estiverem amém. vivendo Vamos sobre lá, a terra, então. quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, Aqui a frase, deverão, né, que já sem entendemos mediador, muito bem, que estar fechou em a porta, pé ou na seja, presença do o Deus santuário no Santo. lugar Suas vestes que devem saiu do lugar estar santo para o lugar imaculadas, santíssimo. o caráter Depois liberto vocês de pegam pecado pelo essa, sangue os que da desejarem, aspersão. lógico, pega o PDF, Mediante a graça de estuda e Deus confirma e seu através dos próprio esforço versículos, diligente, tá? devem eles ser Porque é vencedores na importante, batalha contra o compartilhe, porque mal. muita gente não conhece Enquanto o juízo de profundamente o que investigação está prosseguir no acontecendo no céu, santuário. Muita gente enquanto nem os pecados sabe dos que tem um crentes santuário no arrependidos céu. estão sendo Então, removidos do que santuário, todos esses deve estudos haver sejam uma obra compartilhados especial e a de nossa oração é que purificação alcance outras ou de pessoas que afastamento de precisam pecado ter essa entre luz. o povo de Ok? Deus Vamos lá na então. terra. 10 Esta perguntas e obra é respostas mais claramente apresentada que nas referente ao mensagens do capítulo capítulo 24. 14 de Apocalipse. Primeira pergunta: Além da quando vinda do começa o Senhor a julgamento seu divino? templo, Malaquias também Começa prediz o após o segundo período advento, profético de sua vinda para a 2.300 dias execução ou do juízo 2.300 nestas tardes e manhãs, palavras: e o santuário E será purificado, chegar-me-ei a como diz vós para Daniel juízo, 8:14, né? serei uma Isso testemunha veloz aconteceu no contra dia os 22 de feiticeiros outubro de e contra os adúlteros, e 1844. contra os que juram E aqui estão os falsamente, e versículos contra os que que mostram defraudam o isso. jornaleiro, E e aqui também é pervertem o direito da importante que viúva e do Daniel, órfão lembrar e que do Daniel ele estrangeiro, teve uma e não me visão do temem, juízo. diz o Senhor dos Exércitos. Quando aí Malaquias Daniel capítulo 7, 3, verso 5. A mesma verso cena 9 e se 10, refere Judas quando está diz: dentro da base, Eis diz que que é vindo o assentou-se Senhor o com juízo milhares e de seus abriram-se santos, os para livros. fazer juízo contra Então, todos nesse e sentido, condenar dentre eles Daniel todos os ímpios por mostra todas as isso suas como obras de João também viu, impiedade. né? Judas, Teve a versos visão ali do 14 e santuário do 15. céu. Esta vinda e a O que vinda do acontece Senhor a quando seu o juízo templo começa? são Bom, acontecimentos para o juízo distintos e começar, os separados. livros são A vinda abertos de e os Cristo ao lugar casos são santíssimo como examinados. nosso sumo Por isso que sacerdote para a ultimamente, purificação nos do estudos santuário, desses a que se últimos faz capítulos, agora referência os em Daniel recentes que capítulo estamos 8, verso fazendo, 14, o que a vinda do fizemos Filho do já, eu Homem ao tenho ancião dito de que dias, conforme se as acha apresentada em Daniel decisões, as capítulo 7, escolhas verso 13, diárias estão e a sendo vinda do Senhor a anotadas. seu templo, Tudo predita que por nós Malaquias, fazemos são está sendo descrições do anotado. mesmo Por quê? acontecimento. Porque E quando o isso meu é nome, também quando o seu apresentado nome pela vinda passar do no esposo ao juízo, casamento, descrita por os Cristo na livros serão parábola das 10 abertos e virgens de examinados. Mateus E capítulo tudo que 25. está A escrito vai ser proclamação levado em "Aí vem o conta. esposo" foi Ok? feita no verão de Então a gente já 1844. entende que isso é uma Desenvolveram-se então as realidade. duas classes E aí, representadas tanto pelas Daniel virgens como o prudentes e Apocalipse as fala loucas. de livros Uma abertos, classe que fala de aguardava com juízo. alegria o E aparecimento lembrando do que Senhor a e que primeira se mensagem estivera angélica é bem diligentemente clara, é preparando para o chegada ou é encontrar. vinda a hora Outra do seu classe juízo. que, influenciada Então a pelo gente medo e percebe que agindo é por um impulso de inegável momento, que se essa é a satisfizera mensagem, com a teoria da verdade, essa mas mensagem faz estava parte da verdade destituída da graça presente. de Deus. Estamos Na parábola, verdadeiramente em quando o tempo de esposo veio, juízo as que antítico estavam e por preparadas conta disso entraram com devemos ele para as nos bodas. preparar A vinda do como o esposo, povo do aqui passado se referida, preparava no dia da ocorre expiação. antes das Como? bodas. O Vivendo casamento representa a em, recepção do reino por parte em de Cristo. solenidade,
A santa tá? cidade, Vivendo em a Nova reverência, Jerusalém, que é a capital e em representa o humilhação, reino, pedindo é perdão, chamada a esposa, arrependimento, a mulher do Cordeiro. tirando todo o Disse o anjo entretenimento a do meio João: deles, Vem, se vestindo mostrar-te-ei a ali esposa, a mulher do Cordeiro. com E levou-me o eh, anjo em espírito, diz o demonstrando profeta, o e arrependimento. mostrou-me a grande E aí o cidade, que a Santa acontece? Quem não Jerusalém, estava que dentro de desse Deus descia contexto do era o céu. que? Era expulso do Apocalipse acampamento. capítulo 21, Então guarde versos essas 9 e informações que 10. são importantes. Claramente, E quando pois, você a tiver esposa dúvida de que representa a decisão santa tomar, cidade, e as virgens ore. que saem ao encontro do Ore esposo pedindo ao são Eterno símbolo que o da seu Santo igreja. Espírito te No guie e te Apocalipse leve a é tomar dito que o decisões que povo de estão em Deus harmonia com o são céu. os Por quê? convidados à Porque ceia nesse das momento bodas. o céu está em Apocalipse movimento, os 19, livros 9. estão abertos Se e o são meu nome e o seu convidados, pode passar a não podem qualquer ser também momento representados pela em juízo. esposa. Então não Cristo, esqueça disso. conforme foi declarado Aqui, pelo tanto profeta Daniel Daniel, como o Apocalipse, receberá como eu do já ancião de falei, dias, fala-se no céu, o de domínio livros e a honra abertos. e o Ok? reino. Receberá a Onde Nova Cristo passou a Jerusalém, ministrar a em capital de seu reino, 1844, no adereçada lugar como uma santíssimo do esposa santuário ataviada celestial. para o seu Como marido. também já Daniel disse, muitos 7,14, não conhecem, Apocalipse não 21, sabem 2. que o céu está em movimento. Tendo recebido o Muitos não reino, entendem o ele que virá em significa o glória santuário como o será Rei dos Reis purificado. e Senhor dos Aceitam, ou Senhores, melhor, não para a aceitam redenção quando de isso seu é povo, dito, que deve porque diz que o assentar-se céu com não tem nada para Abraão, ser Isaque purificado, e que é um Jacó, absurdo, que é uma à sua heresia. mesa, em seu Então, reino, a fim cabe de a participar nós, da em a ceia das oportunidade que bodas do tivermos, Cordeiro. mostrar essa luz. Mateus 8:11 Ah, Ju, mas eu e não sei fazer Lucas isso. Compartilhe o PDF 22:30. nos grupos. A Coloque o, proclamação o "Aí link vem dos o vídeos. esposo", feita no Para quê? verão de Para que pessoas sejam 1844, alcançadas. E mesmo que levou nós não milhares a esperar o façamos isso, imediato pode ter advento do certeza Senhor. que quem busca No encontra. tempo indicado, É o assim que esposo veio, a própria não para a Bíblia, o próprio terra, Eterno fala, como o deixa povo registrado. esperava, mas Jesus ao falou: o ancião de Pai dias, busca no adoradores, já céu, chegou o às tempo, e bodas, é à chegado o tempo, recepção porque de seu o Pai reino. busca adoradores que adorem As que espírito em estavam verdade, e esses serão preparadas encontrados por entraram Ele. com ele para as Então, bodas e fechou-se a façamos a nossa porta. parte. E mesmo que não Elas não venhamos a deveriam fazer, estar pode ter certeza presentes que em vai acontecer. pessoa nas bodas, E aqui pois que tanto estas é ocorrem no importante céu, lembrar ao que aqui passo está que elas citando estão na Hebreus. terra. Hebreus é Os Novo seguidores de Testamento, Cristo devem esperar o ok? seu Senhor Então, no quando lugar houver de santíssimo, voltar ou das seja, do bodas. santuário do Lucas céu, 12, Hebreus 36. fala, temos Mas um devem sumo compreender o sacerdote, trabalho de ministro Cristo do e segui-lo santuário pela e do fé verdadeiro ao ir ele tabernáculo. perante Ou seja, Deus. por que o É verdadeiro? neste sentido Porque que se diz irem quando eles foi às dada a ordem a bodas. Moisés, né, Na em parábola, Êxodo, para as que tinham construir o óleo em seus santuário, vasos com as falou que lâmpadas você vai foram as que construir entraram para conforme as o bodas. modelo. Os que, Se a com ordem para conhecimento da Moisés foi verdade construir pelas conforme o modelo, Escrituras, existe o tinham original. também o E esse Espírito e verdadeiro, graça de esse Deus, original é e exatamente o que, santuário na noite de celestial. sua Por amarga isso, vou prova, repetir, vou bater esperavam sempre na tecla. É pacientemente, importante examinando a Bíblia a conhecer fim de obterem tudo que mais clara envolve o luz, santuário da terra, esses ok? Para viram a entender verdade o que relativa está ao acontecendo santuário no céu. celestial E e a ainda mudança Hebreus no 9 ministério do fala aí que era Salvador, e necessário que pela as fé próprias o coisas acompanharam em celestiais sua fossem obra naquele purificadas. santuário. Cristo entrou Todos no os que, próprio céu. É muito mediante o lindo esse testemunho das assunto do Escrituras, santuário, eu amo. aceitam as Mas vamos mesmas seguir. verdades, seguindo a O Cristo julgamento pela ocorre fé, antes ao ou entrar depois da ele à volta de presença de Jesus? Deus para A gente efetuar a sabe que última obra de mediação estamos e em meio a para, um no final juízo dela, receber o seu reino, investigativo, todos tá? esses Um são dos próximos representados capítulos vai falar como sobre isso. estando a ir às Então, o bodas. juízo A mesma acontece figura do antes, casamento pois é quando ele apresentada na vem, parábola do já capítulo traz a 22 de Mateus, recompensa. onde Por isso é claramente se importante representa o entender que juízo de existe o investigação santuário, ou como melhor, ocorrendo antes que das estamos em bodas. tempo de juízo Previamente às investigativo. bodas, vem o rei para ver os Como eu já falei convidados a também fim de algumas vezes, verificar porque o se juízo todos têm investigativo trajes nupciais, não é vestes necessário, imaculadas do caráter nunca vai ser lavado necessário e que o Eterno embranquecido preste no sangue do contas a Cordeiro. ninguém. Mateus Mas eu 22:11 aprendi isso e do pastor Apocalipse Luiz 7:14. Gonçalves. Ele O fala que é assim, encontrado em falta é lançado que o fora, juiz mas todos investigativo os que, é o sendo Eterno examinados, prestando se conta verificar aos terem vestes anjos, né, nupciais, que são vêm com aceitos por Cristo Deus e separar considerados seu povo. dignos de participar de O seu reino juízo e assentar-se em seu confirmativo, trono. comprobatório, é Esta o obra juízo de do exame do milênio. caráter, É para onde, determinar quem entre está aspas, preparado o para o reino de Eterno Deus, presta é conta a do aos juízo salvos, de tá? investigação,
Porque obra ali final os do salvos terão santuário do acesso céu. aos livros e vão Quando a obra de entender porque investigação se fulano que era encerrar, assim assado examinados não e se decididos salvou, os e casos porque dos que em cicrano que todos os vivia uma séculos vida assim professaram assim ser se seguidores salvou. de Ou Cristo, seja, foi salvo na então verdade, e né? somente então Então, se encerrará aí o depois tempo vem da o graça, juízo fechando-se a executivo, porta que é para a exatamente misericórdia. o eterno Assim, presta contas esta a quem? breve sentença: Aos as que que não estavam foram salvos. preparadas entraram com ele para Então, as se a gente bodas tem e essa fechou-se a ideia, a porta. gente Nos percebe, ou melhor, se a conduz, gente tem através do esse ministério final entendimento, do a gente Salvador, percebe que cada ao tempo fase do em que se juízo é completará a importante. grande E obra essa para a fase salvação do do homem. pré, No do cerimonial do juízo santuário terrestre, investigativo, que conforme ele vimos é vem uma figura exatamente do prestando serviço no conta e santuário mostrando para celestial, não existir quando o sumo dúvida sacerdote, no aos dia da anjos expiação, que entrava no lugar cada um santíssimo, foi salvo pelas suas cessava o próprias escolhas. ministério no Por quê? primeiro Porque pela escolha compartimento. dele todos se Deus salvariam. Porque o ordenara: que e Pedro nenhum diz, homem está estará na escrito lá em tenda da Pedro, congregação quando que ele ele não quer que ninguém entrar se a perca, fazer mas que propiciação todos no cheguem ao santuário, até que ele arrependimento. saia. E o verdadeiro Levítico capítulo arrependimento leva o quê? 16, A verso mudança de vida, a 17. conversão, a Assim, abandono de quando pecado, Cristo ok? entrou no lugar Mas santíssimo voltando para aqui, efetuar a obra então, final o da expiação, julgamento, né, terminou seu é, ministério no primeiro ocorre compartimento. antes. Mas, Por quê? quando o Porque ministério quando no primeiro Jesus vier, compartimento já terminou, traz a recompensa. iniciou-se o do segundo Apocalipse compartimento. 22:12 diz: Quando, Esquecido no vem, o meu galardão cerimonial está típico, o comigo. sumo sacerdote 1 Pedro deixava o lugar 4:17 santo no dia da já é tempo que expiação, comece o julgamento entrava pela perante casa Deus de para Deus. apresentar o Ok? sangue da Então não há oferta pelo dúvida. E pecado quem é em julgado favor de primeiro? todos os A casa de israelitas que Deus. Os que verdadeiramente um se dia arrependiam de suas professaram crer, transgressões. esses Assim, serão julgados Cristo primeiro. apenas Isso é muito completara sério. uma Por parte que de a sua casa de obra Deus? Porque como os que nosso professam, porque intercessor os que para nunca iniciar decidiram, os que outra, negam, e os que ainda nunca quereram, pleiteia com que seu quiseram, sangue perante o esses já Pai estão em julgados. favor dos pecadores. Percebe? Então, para Este não ter assunto dúvida de não que foi o entendido pastor pelos ou o adventistas em membro, olha, fulano era uma pessoa tão 1844. certinha, não faltava um culto, Depois de fazia assim, passado o fazia assado, tempo em fazia que de era tudo, era esperado nosso maravilhoso, Salvador, mas acreditavam eles quando ainda está próxima a sua vinda. acontecer o exame real, Mantinham a aí opinião vai de estar lá haverem por que que chegado a essa uma pessoa com crise todas essas importante e de que características de boa cessara a obra conduta, de como eu Cristo falei, como intercessor do homem um dia perante desse aí que é Deus. boa conduta, olha, Parecia-lhes ser fulano é um ensinado exemplo, na Escritura mas o Sagrada que que o tinha por tempo de trás dessa graça boa do homem conduta? Por isso que o terminaria um cristão pouco verdadeiro, antes ele da deve ter própria um vinda do bom Senhor nas caráter, um nuvens do céu. caráter semelhante ao do Isto Pai e ao parecia do Filho, evidenciar-se ok? das Por passagens isso que que o indicavam o juízo tempo começa em que pela os casa de homens hão de Deus, procurar, tá? bater E e clamar à aí, porta da Romanos graça, 14:12 diz: mas cada esta não um se de abrirá. nós dará E conta de surgiu si entre eles mesmo a a questão de Deus. Por saber isso que eu se a digo data em que também haviam que aguardado a vinda de devemos Cristo não buscar marcaria alimentar nossa porventura o fé começo deste genuína, fé período que pura, deveria preceder não ficar imediatamente a sua vinda. aguardando ou Tendo achando que está dado a tudo bem por advertência da uma fé proximidade do coletiva, porque eu juízo, estou sentiam congregando, que porque eu sua estou obra na em favor igreja, do porque eu mundo se tenho achava carro, feita, porque e não olha que mais lindo, sentiam o maravilhoso, dever tinha não de sei quantas trabalhar mil pela pessoas salvação juntas. dos Fé pecadores, coletiva é enquanto o perigoso, escárnio ousado e entende? blasfemo dos Eu ir no ímpios lhes embalo da parecia outra multidão é evidência perigoso. de Por que o quê? Porque Espírito o de que vai Deus eu se vou dar retirara conta dos não é que da multidão, rejeitavam não a é da igreja, misericórdia não é do divina. pastor. Ah, mas que o pastor falou, eu vou Tudo dar isto conta os de mim confirmava na mesmo, crença de que o das tempo da graça oportunidades. findara, Espera aí só um ou pouquinho, como gente. eles Não então o acredito. exprimiam, Poxa. Das oportunidades que eu. Peraí, viu? Das oportunidades que eu tive e não e rejeitei, e não aceitei. Da luz que eu tive e não aceitei. Então, tudo isso vai fazer parte, ok? Do que está escrito. O que está sendo examinado no juízo? As obras e o caráter. Ah, mas nós somos salvos pela graça, não pelas obras, e é verdade. Porém, a verdadeira graça, se eu aceito, se eu entendo, ela me transforma a fazer boas obras. Boas obras de quê? De obediência, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Percebe? Então é importante ir o caráter mais ainda. Por quê? Porque os selados, Ezequiel 9, esses têm o nome do Pai e do Filho na testa. Nome representa caráter, ok? Ah, mas o selo é o sábado. O selo é um sinal, tá?
O selo é um sinal. Por quê? Porque vai ter gente que, entre aspas, guarda o sábado, entende? O sábado tá tudo certinho, mas o resto da semana o caráter é o pior possível. Então, o que vai garantir o selamento é o caráter, tá? É a obediência por amor e gratidão, não por obrigação, não por forma de religiosidade. E Eclesiastes 12:14 diz que Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Mateus 12:36 diz de toda palavra ociosa hão de dar conta no dia do juízo. Guardem isso, por isso que eu falo, que as decisões, as escolhas, o que eu estou fazendo durante o dia está sendo anotado. Tudo está sendo anotado. Entende? E eu vou ter que dar conta no dia do juízo. Isso é muito sério. Se nós vivêssemos dentro dessa consciência, muita coisa seria diferente. Respostas seriam evitadas. Qual é o padrão do julgamento? A gente bem sabe, é a lei. Porque a lei é eterna, a lei é o padrão do céu, ok? Ela não muda. Tanto é que ela é o padrão do céu, que quando fala sobre Satanás, perfeito era nos teus caminhos até o dia em que pecaste. Se ele pecou no céu, e a Bíblia diz que pecado é transgressão da lei, então a lei é eterna, por isso o sábado é eterno. Percebe? Então, essa lei que nós, como eu já falei também, vestimos a camisa dizendo que somos o povo que guarda os mandamentos, mas hoje já diz que não pode mais evitar o pecado, ou seja, não consigo mais guardar a lei, esse é o padrão do céu, é a norma do julgamento. Lembrando que, olha isso aqui, ó, Tiago 2, verso 12, falar de tal maneira como devendo ser julgado pela lei da liberdade. E é interessante lembrar que, se eu sou cumpridor da lei, eu vivo em liberdade. Se eu desobedeço a lei, eu fujo. Vamos dar um exemplo prático. Eu tenho um carro, eu tenho uma carteira, né, a CNH, habilitação, e aí o que que acontece? Estou com a CNH atrasado, estou com o documento do carro atrasado. Olha, não vai por ali não, que ali sempre tem blitz, não vai nesse horário não, deixa para ir mais tarde. Ou seja, eu não estou cumprindo a lei. E a lei diz que eu devo estar com ela em dia para poder estar dirigindo. Porém, se eu tenho a carteira em dia, documento do carro em dia, eu vou ter medo de passar pela blitz? Não. Eu vou ter a liberdade de passar e até querendo, ou tomara que me pare para mostrar que eu estou certo. Certo? Então, se eu vivo em obediência, em harmonia com a lei do céu, eu vivo pela lei da liberdade. Por ela eu serei julgado. E ainda Romanos 2 diz: os que ouvem a lei não são justos, mas o que praticam. Olha como isso é importante. Então, só conhecer a lei, só vestir camisa, dizer que eu sou o povo, que guarda os mandamentos, etc, etc, e verdadeiramente não praticar, percebe? Não praticar. E o interessante é que a justiça minha e sua é quem? É Cristo, ok? Ele é a nossa justiça. Então, ele sendo a nossa justiça, ele foi cumpridor da lei até morte e morte de cruz. Por isso, não só ouvir é o suficiente, temos que praticar, obedecer. Sozinho conseguiremos? Jamais. Pedindo força e poder ao Santo Espírito. Quem é nosso advogado no juízo? Resposta: Jesus Cristo. Ele é nosso advogado, mediador, mas não esqueçamos que ele hoje tem a função do sumo sacerdote, apresentando o seu próprio sangue como expiação. Ok? Diga, Cristo. Bom dia, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. A todos aí.
Eu estava, você falando sobre isso, eu estava aqui pensando, logo quando eu comecei a estudar a palavra e tudo, conhecer, eu achava que Jesus é a nossa justiça. Quando eu via isso, eu achava que a gente não precisava fazer nada, porque Uhum, Jesus é a nossa justiça. uhum, Então, se ele é a nossa justiça, basta que a gente fique nele, hum, entendeu? hum, Creia nele uhum, e uhum, pronto. Porque hum, se então, quando eu erro, hum, ele é da minha justiça, então eu já estou absolvida. Eu uhum, achava isso. uhum, Agora com o amadurecimento, né, a uhum, gente vai amadurecendo e ainda não cheguei à perfeição, porque né, não uhum. cheguei, estou lutando. Aí Nenhum eu de venho nós. aprendendo Hum. que ele é a nossa justiça, a gente tem que ser igual a ele. A gente tem que lutar Exatamente. contra o Perfeito, pecado, que a gente perfeito. é pecador Uhum, e que a gente tem que lutar, porque a gente agora, em Cristo, a gente adquiriu 2 naturezas, a uhum, pecaminosa e a espiritual. E a gente tem que exatamente. lutar diariamente contra a carnal, Perfeito. para que É a gente exatamente seja, isso. eu digo, aí eu fico assim pensando, Eva Hum, foi criada perfeita, uhum, totalmente perfeita. E uhum, ela caiu em pecado, né. uhum, Ela uhum, não tinha necessidade de pecar, ela não tinha, mas ela pecou. Eu digo: "Meu Deus, se Eva, uhum, tão perfeita, totalmente perfeita no mundo, onde ela tinha totalmente comunhão com Deus, ela pecou". Imagine, a nossa luta é muito maior, uhum, porque nós temos aqueles anos todos de pecado, então temos que lutar e essa luta é diária. O que é que a gente está alimentando, né? O que é que a gente uhum, alimenta diariamente, como você diz assim, né? Que uhum, as nossas escolhas diárias sejam uhum. para sempre glorificar esse Deus. Então eu fico assim pensando, de glória a Deus. É isso Mas mesmo. ainda estou lutando. Mas tá a luta é diária para É todos nós. diária, é Agora, diária. só levando aqui para Eva rapidinho, Eva pecou exatamente por quê? Porque ela desobedeceu. Ela É, deixou de praticar o que ela ouviu, e aí ela fez a escolha de ouvir a serpente, e aí aconteceu o que a gente já sabe. Então, observa que isso é um exemplo para nós também. Muito é bem. isso. Mas eu estou dizendo assim, mas ela preferiu ouvir, Ah, sim, sim, mas é sim, sim, porque sim. assim, mas ela não tinha necessidade de fazer isso, porque ela era Exatamente. criada Ela perfeita. exatamente, mas Entendeu? ela Mas escolheu. é Ela foi criada isso, com ela livre-arbítrio. escolheu com Uhum, livre-arbítrio, exatamente. Então a exatamente. gente tem que todos os dias, em Uhum, Cristo Jesus, buscar essa consciência em nós, que as uhum, nossas escolhas nunca serão perfeitas, mas que a gente tem que se apoderar de Cristo, da uhum, justiça dele, uhum, e procurar alimentar a nossa natureza espiritual, para que as exatamente. nossas escolhas sejam feitas em Cristo e Exatamente. É não aquela em história. nós, A né. natureza que vai vencer é mais forte, é que é É mais a bem mais forte, alimentada. mais bem alimentada. Muito Glória a bem. Deus. Vamos lá, então. 1 João 2,1 diz que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Hebreus 7,25 pode salvar perfeitamente os que, por ele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder. Que coisa mais linda. O que acontece quando o juízo terminar? A graça se encerra e cada destino é selado. Por isso, temos que viver diariamente buscando fazer a vontade do Eterno, pedindo o batismo do Espírito Santo, permitindo que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque quando Jesus levantar para sair do santuário, para trocar suas vestes de sumo sacerdote para vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o destino de cada um já está selado. Não vai ter segunda chance. Essa história de segunda chance que vem, que a igreja vai ser arrebatada, que vai descer, que tem 3 anos e meio para se arrepender. Cuidado. Apocalipse 22:11 diz que quem é justo vai continuar injusto, quem é injusto vai continuar fazendo injustiça e quem é justo vai continuar justo. Então, se vai continuar, é porque já fechou, não tem mais chance de mudar a ordem das coisas. Então, é perigoso viver esse tempo como um dia comum, tá?
Pelo contrário, nós temos que viver como um dia solene, como um dia de decisão, de arrependimento. Lucas 13:25 fala de fechamento da porta. E aí começareis a bater misericórdia. Última pergunta: como devemos viver no tempo de juízo? Em arrependimento, vigilância e santificação. Está aqui: arrependimento, vigilância e santificação. Quem não assistiu, quem quiser assistir de novo, vai lá para os 2 estudos, como viver em tempo de juízo. Né? A gente entende que Apocalipse 14:7 é muito claro: temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. 2 Pedro 3:11 e 12. Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Temos que viver como dia de juízo, como era o dia da expiação lá no santuário da terra. É um modelo e exemplo para nós, para o preparo nosso no santuário, ou melhor, na terra, para o que está acontecendo no santuário do céu. Conclusão deste capítulo, que é: o juízo começou, Cristo está intercedendo ainda, né? A lei é o padrão, é eterna, os registros estão sendo examinados, a graça ainda está aberta, mas não ficará para sempre. Não ficará para sempre, não esqueçamos disso. Eu quero só finalizar com alguns trechos aqui desse capítulo, que a gente já viu, mas é só para lembrar. Vamos lá. Parágrafo, cadê? Parágrafo 5, diz assim: mas o povo não estava pronto para se encontrar com seu Senhor. Havia ainda uma obra de preparo a ser realizada por eles. Fora derramada luz para lhes dirigir a mente ao templo de Deus no céu. E enquanto seguiam pela fé ao sumo sacerdote em seu ministério, ali novos deveres lhe iam sendo revelados. Estou lendo o parágrafo 5. Outra mensagem de advertência e instrução deveria ser dada à igreja. Parágrafo 6. Pedacinho final, que a gente já leu algumas vezes, é importante relembrar. Aqueles que estiverem vivendo sobre a terra quando cessar a intercessão de Cristo no santuário celeste, deverão estar em pé, à vista de um Deus santo, sem um mediador. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter purificador do pecado pelo sangue da aspersão, por intermédio da graça de Deus e de seus próprios. Isso aqui não podemos esquecer. O Eterno fez, faz e fará a parte dele até o fim, mas nós também temos uma parte a cumprir. E aqui é bem claro: por intermédio da graça de Deus e de seus próprios esforços e diligentes, ou melhor, e por seus próprios e diligentes esforços, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juiz investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estiverem sendo removidos do santuário, deve haver uma especial obra de purificação ou de separação do pecado entre o povo de Deus na terra. Parágrafo 7. Quando essa obra for completada, os seguidores de Cristo estarão prontos para o seu aparecimento. Por isso, a igreja que nosso Senhor, seja o povo que o nosso Senhor deve receber por si mesmo em sua vinda, deverá ser a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu quero ler ainda um pedacinho daqui, que fala das bodas, no parágrafo 10. Diz: as bodas representam a recepção do reino por Cristo. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representante do reino, é chamada a noiva,
a mulher do Cordeiro. De modo muito claro, portanto, a noiva representa as santas cidades e as virgens que saem para se encontrarem com o noivo são um símbolo da igreja, sendo os convidados, aí diz, está escrito em Apocalipse que o povo de Deus é o convidado para o banquete das bodas, sendo os convidados, não podem ser também apresentados como noiva. Tendo recebido o reino, ele virá em glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a redenção do seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa em seu reino, a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. Esse capítulo é muito lindo. E aí finalizo dizendo: e todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam, parágrafo 12, finalzinho do parágrafo 12, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele na presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e em seu encerramento receber o reino, todos esses são representados como indo para as bodas. Fala, Cris. Quando você. Agora parece que. Deixa eu ver se estou certo. Assim, quando começar a cair quando você abrir os selos, que começar a cair as coisas, quando vier mesmo o decreto dominical, nós já estaremos selados. O Sim, justo continue praticando a justiça, sim. os injustos, então já Uhum, estaremos selados. Quer dizer, o pessoal fica, as pessoas, inclusive eu, achava hum. que a Quando gente sair tinha que decreto, ainda vai esperar dar o tempo. decreto para poder buscar a transformação, para buscar melhorar, Vai ser para poder tarde deixar. demais. Mas vai ser tarde demais, gente, isso é Você sabe o que importantíssimo. acontece? Misericórdia. Acontece que você pensava assim, eu acho que E todos muita que gente nós ainda aqui pensa, estavam assim. Por quê? Porque somos induzidos a isso, pela instituição misericórdia. a só Mas tomar eu acho que eles decisões ensinam quando isso sair porque eles decreto. acreditam nisso também, sabia? Porque a Mas gente é entenda, levado, presta atenção, outros presta atenção. ensinaram assim. Não, Sim, presta atenção. Por que que fale. eles acreditam assim? Porque estão negando a luz que é revelada. Pode Porque ser. se realmente Misericórdia. buscarem a luz, eu já conversei com É, dezenas de pessoas e falam assim, não, quando sair o decreto eu vou ver isso, quando sair decreto eu é, penso em ir para o campo, quando sair não, decreto, isso é misericórdia. pegadinha de É, Satanás. e outra coisa, sabe o que é Quando que sair decreto vai ser tarde para tarde muitos, demais? Vai para muita entende? gente. Olha só, a Misericórdia. decisão de Tem que decreto ser todos vai os dias, é ser. diária. Não, É repare, diária. a E tem que decisão de ser decreto vai ser o selamento para a grande para multidão, isso. para o povo que se diz guardadores dos mandamentos, tem que ser hoje e agora. Antes, Quando sair decreto, vai agora. ser tarde Tá demais. demais. Tá. Isso é E muito sério. outra coisa que você falou aí, que chega a me arrepiar quando assim, sabe? Porque é algo tão profundo que você diz assim, saiu, eu não entendi direito, mas é assim, como se a gente não tivesse pronto para encontrar com Deus. Saiu o salamento, saiu, mas a gente não está pronto. Meu Deus, isso me deu assim, abriu assim a mente. A gente precisa, a gente tem que buscar mesmo essa Uhum, conversão, uhum, essa transformação. Mas não é uhum, hoje, não, é ontem. É de uhum. ontem, não Estamos é da outra. atrasados. Estamos atrasados. Pois é. Misericórdia. Deixa eu ler só mais um pedacinho aqui, que é importante. Eu disse que eu ia terminar aí no parágrafo 12, mas o 14 diz assim, ó. Quando a obra de investigação chegar ao fim, quando forem examinados os casos de todos que, em todos os séculos, professaram, observa, professaram ser seguidores de Cristo, então, e apenas então, será encerrado o tempo de graça, fechando-se a porta da misericórdia. Parágrafo 15. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra de encerramento de expiação, deu ele por encerrado seu ministério no primeiro compartimento. Porém,
Quando o ministério do primeiro compartimento se encerrou, imediatamente teve início do segundo compartimento. Quando o serviço típico, o sumo sacerdote, deixava o lugar santo no dia da expiação, ele ia perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado em favor de todo israelita que verdadeiramente se arrependia de seus pecados. Desse modo, Cristo apenas completou uma parte da sua obra, como nosso intercessor para iniciar a outra, e ainda assim pleitear perante o Pai com seu sangue em prol dos pecadores. Como eu falei, se a gente for ler e reler, tem muita coisa aqui que dava para continuar. Mas eu creio que a mensagem do capítulo foi dada para mim e para você. É momento de arrependimento, de seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. É momento de preparo. Por quê? Porque estamos em tempo de juízo. E essa foi a mensagem para nós hoje, tá bom? Amanhã, se o Eterno permitir, vamos começar o capítulo 25, que vai falar sobre a imutável lei de Deus. E tem muita coisa profunda para a gente aprender aí neste capítulo 25 também. Ok? Então, o que aconteceu? Até a pergunta 4 foi 5, eu percebi aqui depois que tinha dado play na leitura do grande conflito, ou seja, inicialmente nesse vídeo vai ter um áudio da leitura do capítulo, depois que eu percebi, quando eu falei, não acredito, foi exatamente isso, eu dei pausa e aí parou e vai continuar a minha voz normal. Então, o início vai ter aí a leitura de fundo, porque eu não percebi que deu play aqui no treco e ele ficou junto, tá bom? Mas é isso, encerramos aqui o capítulo 24, pela graça e misericórdia, e que neste dia o Senhor nos abençoe e nos guarde, que façamos escolhas que estejam em harmonia com o céu. Que possamos manter o sábado, Amém. dia como ele é, santo. E as coisas erradas Amém. nos incomodem para nos afastarmos do pecado. Tá bom? Amém. Algum voluntário para fazer a oração final? Não? Então oremos. Santo Eterno maravilhoso, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de aprender de ti, contemplar o teu caráter, de entender a necessidade de reconhecer o tempo em que nós estamos vivendo, de reconhecer o tempo precioso e solene, e de, movidos pelo teu Santo Espírito, permitirmos tomarmos decisões que serão anotadas no nosso livro e assim no nosso eh, no nosso julgamento individual, possamos, em aceitação à graça e em conformidade, em harmonia com o céu, vivendo a tua vontade, como teu filho viveu, e pelo sangue dele sermos aprovados. É por ele, pelo sacrifício dele, pela oportunidade de graça que nós confiamos na vitória. Por isso, Senhor, queremos ser transformados. Completa a obra que começou na nossa vida. Este estudo alcança pessoas que precisam ser alcançadas e libertas do engano. Obrigada por tudo, te pedimos em nome do teu filho. E se permitir, às 15 horas estaremos juntos para a última parte do estudo do capítulo 2, que também é perguntas e respostas para meditar. Em nome do teu filho. Pedimos e agradecemos com perdão do nosso pecado. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a tarde, se Ele permitir.